Então, vamos lá. Hoje a gente vai fundo em um gênero que muita gente ama, mas que também é super mal compreendido: o romance alienígena. E para entender como ele funciona, vamos usar um exemplo bem, digamos, peculiar. O livro que vai guiar nossa análise é Sequestro Acidental, da Eve Langlaise. A ideia aqui é desconstruir essa história para sacar qual é o apelo de um subgênero literário que é, sinceramente, gigantesco. Vamos dar uma olhada nos elementos que fazem tanta gente se apaixonar por essas narrativas. E que jeito de começar, hein? A história já joga a gente direto no meio da ação com essa frase de abertura. Não tem nem tempo de respirar. O perigo é imediato. E a situação da protagonista já é desesperadora desde a primeira linha. E um detalhe bem legal, a versão que a gente está usando vem de uma tradução de fãs. Isso por si só já mostra a paixão e o alcance que essas histórias têm. Os fandoms criam comunidades globais em torno dessas obras, é impressionante. Bom, vamos começar entendendo o ponto de partida da nossa heroína. A situação dela vai de péssima para completamente surreal em questão de minutos. A nossa protagonista, a Megan, tá literalmente no fundo do poço. Ela foi totalmente enganada pelo noivo, um cara chamado Cameron, que não só limpou as contas bancárias dela, mas para fechar com chave de ouro, tentou matá-la. Jogou a moça de um barco no meio do Oceano Pacífico. Pensa numa situação ruim, parecia que não dava para piorar, né? Pois é. E é aqui que a história vira de ponta cabeça. Do nada, em vez de se afogar, Megan é resgatada por um raio trator alienígena. Ela é sugada para o céu, junto com um cardume inteiro de peixes. A história sai de um suspense policial para uma ficção científica totalmente absurda. E é essa a premissa. Certo, agora vamos analisar a nossa personagem principal, mas não só como uma pessoa, e sim como um arquétipo do gênero. O que faz da Megan a heroína perfeita para essa loucura toda? Esse aqui é um dos pilares do gênero, a heroína usada. Ela não é do tipo que fica esperando para ser salva, não. Ela é ativa, ela é debochada e ela luta, mesmo quando tudo parece perdido. E é essa atitude que prende tanto a atenção de quem lê. E a Megan? A Megan se encaixa perfeitamente aqui. No meio do afogamento, ela está sendo sarcástica, pensando no que iam escrever na lápide dela. Quando é abduzida, a primeira coisa que ela pensa é: bom, pelo menos não morri afogada. E assim que ela põe os pés na nave, já tenta fugir. Ela é a resiliência em pessoa, com uma bela dose de humor ácido. Ok, vamos virar a moeda. A gente já conheceu a sequestrada, agora vamos conhecer o alienígena que, sem querer, capturou ela. Quem é o capitão dessa nave? E aqui temos o segundo pilar essencial, o alienígena alfa. Ele é o oposto perfeito da heroína usada. Ele é forte, cínico, super poderoso e está acostumado a ter o controle de tudo até que ela aparece e bagunça o coreto dele. O trem é a cara desse arquétipo. Ele é um guerreiro aposentado que está morrendo de tédio, então agora ele coleciona espécies raras. Ele acha os humanos uns bárbaros, e quando o alarme da nave dispara, a primeira reação dele é de puro tédio, não preocupação. Ele é a personificação do poder e do cinismo. E agora, a gente junta esses dois personagens. É aqui que a dinâmica entre eles cria o conflito principal da história. É onde a mágica, ou melhor, o caos, começa a acontecer. E esse momento é brilhante. É o primeiro encontro deles. Ele é um alienígena gigante, intimidador, e encontra ela, toda encharcada, no chão da nave, e a reação dela, fazer uma referência de Star Wars. É o tipo de humor absurdo numa situação de vida ou morte que quebra totalmente o clima. O mais genial aqui é o contraste entre o que cada um tá pensando. Enquanto a Megan tá ali dividida entre o medo de morrer e um uau, tô numa nave espacial, o trem tá só irritado. Ele tá pensando de forma prática. Para ele, ela é um problema, uma coisa barulhenta que nem dá para vender. Esse choque de perspectivas é o que move tanto o conflito quanto a comédia da história. E o processo de pensamento dele é simplesmente fantástico. Ele tá pronto para apagar ela da existência sem pensar duas vezes, porque para ele, humanas são um problema. Mas a referência dela o deixa curioso. Essa curiosidade, esse pequeno detalhe que foge do padrão, é o que salva a vida dela. E isso resume perfeitamente a mistura de perigo com o começo de uma atração que define todo o gênero. Certo. Então, o pulo do gato é entender como todos esses elementos se encaixam para criar um gênero que é um sucesso absurdo. Qual é, afinal, a receita desse bolo? A estrutura é basicamente essa. Começa com uma situação de vida ou morte,
junta dois personagens que são polos opostos, força eles a conviverem num lugar fechado, cria uma tensão inicial com base no poder e no perigo, e aí usa a curiosidade e o desafio para acender aquela faísca do romance. É uma fórmula simples, mas muito, muito eficaz. E isso tudo nos leva a uma pergunta final para a gente refletir. O que existe nessas histórias sobre sequestro, poder e descoberta que conversa tão forte com o público hoje em dia? Será que é uma vontade de escapar da realidade? A atração por um poder que também protege? Fica aí a pergunta para a gente pensar sobre o apelo cultural tão profundo desse tipo de fantasia.